eu sou Patrícia Ribeiro, Personal Organizer, e resolvi montar esse canal. Tomei coragem, eu confesso que eu relutei bastante, era algo que eu sabia que eu precisava fazer, mas me faltava um pouco de coragem, né, para vir aqui, enfim. Mas, enfim, essa coragem apareceu e eu vou colocar em prática. Resolvi fazer o canal para dar dicas de organização, mas eu quero falar de organização de uma forma diferente, né? Eu quero pegar todos os campos da organização, fazer vocês entenderem que a organização ela vai além do que ter espaços organizados, né? A organização ela começa de dentro para fora. Você precisa pensar organizado e com certeza essa sua atitude vai externar para o seu ambiente, para os seus objetos, para a sua rotina, para o seu dia a dia. Então a intenção desse canal é justamente isso. Eu queria sair um pouco do que a gente já está acostumado a ver aqui, né? Então acho que por isso que eu relutei muito em fazer o canal, porque eu não queria que fosse mais um canal de personal organize, mais um canal de dicas de organização. Eu queria ter um diferencial, eu queria que de fato as pessoas se identificassem comigo, com o conteúdo, né? E ficassem interessadas com o que eu tenho aqui para oferecer de conhecimento para vocês. Tá? Então o intuito desse canal é esse, é dar dicas de organização. Eu quero interagir com vocês, eu quero saber quais são as necessidades de vocês e tentar junto com vocês ajudar aí a entender, né, e tentar arrumar uma saída, seja com uma dica. Mas antes de fazer os vídeos com as dicas, eu quero começar a falar um pouco sobre essa profissão de personal organizer. Geralmente, algumas pessoas assimilam o personal organizer como o profissional que organiza guarda-roupa. E, na verdade, vai muito além dessa situação. O personal organizer, ele tem várias possibilidades, né? Eu vou falar algumas para vocês conseguirem entender o leque de possibilidades que um personal organizer tem, né? E as áreas que a gente pode atuar, as frentes que a gente pode seguir, né? As demandas que a gente pode atender. Por exemplo, um personal organizer ele pode te dar uma assistência, pode dar assistência a enlutados, né? Quando você perde um ente querido, você contrata os serviços de um personal organizer para que ele tome a frente né? Você não quer mexer ali de repente naqueles pertences, né? Não quer passar por esse momento, por esse processo sozinho, e aí você junto com o personal organizer consegue deixar esse momento um pouco mais leve, né? O profissional vai te auxiliar, vai te orientar, vai te ajudar a mexer naqueles objetos e dar destino para eles, né? O campo de atuação de um personal organizer também é a assessoria em mudanças, né? Quando você vai se mudar, você pode contratar um personal organizer e esse profissional ele vai te dar assistência do início ao fim, né? Ali naquele início onde você precisa empacotar tudo, você precisa desentralhar, você precisa doar, né? Então o personal organizer ele vai cuidar desse momento, né? De entender toda aquela situação, de categorizar tudo, e esse momento ele é muito importante porque você vai estar tirando tudo do lugar, então é o momento ideal para que você realmente se desfaça daquilo que não faz mais sentido para você, né? E consiga categorizar tudo de forma bem eficaz, e isso vai colaborar muito na hora de você receber novamente esses objetos, né, no seu novo espaço. Vai facilitar muito o processo dessa reorganização, né? Desde o auxílio também na empresa que vai fazer o transporte desse material, o recebimento desses objetos e, como eu falei, o organizar, né, o reorganizar esse novo espaço. Então, o personal organizer ele pode te orientar do início ao fim nesse processo de mudança. Então, são muitas frentes, né, que um personal organizer pode atuar.
Agora mesmo, com a pandemia, né, surgiu o home office, então a gente tentar entender toda essa situação e organizar tudo para que funcione, para que um não atrapalhe o outro, né? O seu trabalho não influencie nos aspectos da sua casa e vice-versa. Né? Então, o Personal Organizer pode te auxiliar quanto a essa situação, fazendo com que você consiga otimizar o espaço, né, que você tem, ou de repente que nem tenha, né? Porque, de fato, a maioria das pessoas, acredito que nem tinha um espaço próprio para um home office. Então, você tentar entender ali o que você tem para dividir, para que um não interfira no outro, é muito importante também, e um Personal Organizer pode te auxiliar quanto a isso. Outras duas áreas também de atuação de um PO é quando você vai viajar, né? Você contrata esse Personal Organizer para que ele te auxilie na organização da sua mala, das suas malas. Às vezes a gente acaba pagando excesso, né? Levando coisas que a gente nem chega no nosso destino, a gente nem usa, ou seja, você acaba gastando um dinheiro sem necessidade, né? E aí, quando um Personal Organizer ele te auxilia nesse processo, nesse momento, fica muito mais fácil, muito mais prático. Obviamente você acaba economizando, porque você não vai precisar levar coisas que você não vai usar, né? Então você ganha tempo e dinheiro. Um outro campo também de atuação de um Personal Organizer é quando você está aguardando aí a chegada do seu bebê. Esse profissional ele pode te auxiliar na otimização desse quarto, né, desse espaço para receber esse neném, deixando tudo mais funcional. E a gente sabe, né, a gente que é mãe, pai, eu sou mãe, meus filhos já estão grandes, mas eu passei por esse momento, eles pequenininhos, a gente sabe o quanto é importante que as coisas estejam em fácil acesso, né? É muito importante que o nosso dia a dia seja prático, principalmente quando a gente tem aí um bebê, né, um ser tão pequenininho, que fica tão dependente. É um momento bem delicado. Então, se tudo estiver funcional, vai deixar o nosso dia a dia muito mais prático, né? E um Personal Organizer, ele pode te auxiliar nesse momento, otimizando os espaços e deixando tudo bem prático e confortável para você e para o seu bebê. Falei aí de algumas possibilidades, né? Mas existem várias outras. Como eu falei, existe um leque de possibilidades de atuação de um Personal Organizer. Só queria que vocês entendessem um pouco os campos em que a gente pode trabalhar, né? As áreas, as situações em que um PO pode atuar, para a gente meio que desvincular o Personal Organizer como aquele profissional que organiza guarda-roupa. Na verdade, a organização do guarda-roupa, a organização do closet é só um braço, né, da organização residencial, né? E aí é bacana que as pessoas entendam isso e tenham essa noção de que um Personal Organizer ele tem inúmeras possibilidades de atuação. Agora que você entendeu o que é a profissão de Personal Organizer, né? O que um Personal Organizer faz, aonde ele pode prestar esse serviço para você. Eu quero falar um pouco sobre a importância de você pensar organizado. Não basta só a gente querer organizar os nossos espaços, né? Porque às vezes a gente até consegue organizar, mas não consegue dar continuidade para essa organização. E essa era uma pergunta que eu me fazia muito. Eu ia atender alguns clientes e não conseguia entender por que ele não conseguia dar continuidade naquela organização, né? O que bloqueava ele quanto a isso? Então eu conversei com uma amiga, a Carol Ribeiro, que é psicóloga, e levei um papo bem bacana com ela e de fato ela me fez entender algo bem interessante, né? A organização, ela começa de dentro para fora. Você precisa pensar organizado, né? Quando você pensa organizado, você consegue externar isso. Às vezes a gente está num ambiente de muita bagunça, né? A nossa casa está muito bagunçada, o nosso ambiente de trabalho está muito bagunçado, a nossa mesa, gaveta, enfim. Essa bagunça, ela pode estar falando por algo muito maior, né? Que vai além do espaço bagunçado. Essa bagunça exterior, ela pode estar falando de uma bagunça que está aqui dentro da gente, né? Uma bagunça interna. Então, quando você entende isso, obviamente,
por inúmeros motivos, né? Quando você entende isso, é bacana que você cuide, né? E aí começa esse processo de dentro para fora. Você começa a se organizar dentro com o seu pensamento e aí você vai externando isso para o seu ambiente. Porque é muito importante que a gente tenha essa consciência de que você precisa se programar para isso, né? A organização ela é um hábito e todo hábito ele precisa ser alimentado. Assim como uma atividade física, quando você resolve fazer uma atividade física, você precisa praticar aquilo dali diariamente. Assim funciona também com a organização. Você precisa praticar ela dia a dia, principalmente quando você não teve muito contato com esse estilo de vida, né? Porque a organização ela é um estilo de vida. Então, quando você não tem muito contato desde que você era pequeno, você precisa implementar isso já na fase adulta, na adolescência, é mais difícil. A gente vai precisar criar o hábito, né? Por isso que outro ponto importante também é você mostrar para a criança essa questão da organização, como é importante viver em organização, né? E isso se dá com os exemplos. Você já ensinando essa criança como é importante ela organizar os brinquedos, como é importante organizar o quarto, manter o seu espaço, né, organizado, material de escola, colaborar nas atividades da casa. É muito importante que a criança tenha essa noção, né? E quanto mais cedo você consegue trabalhar isso, a probabilidade dessa criança se tornar um adulto organizado é muito grande. Quando isso, né, não acontece, e aí só lá na adolescência ou na fase adulta é que essa pessoa vai ter esse contato com a organização, é um pouco mais complicado, é um pouco mais chato, mas obviamente não é impossível. Mas aí entra a questão de você alimentar o hábito, né? Você ter essa consciência de que viver em organização é importante para todos os campos da sua vida e aí você alimentar esse hábito diariamente, né? Até que vire uma rotina e aí sim consiga fluir de forma mais prática. Bem, então é isso, né? Nós falamos um pouco sobre a profissão de personal organizer, os campos de atuação e a importância de você alimentar esse hábito diariamente até que ele vire rotina. Pedir para que vocês se inscrevam aqui no canal, que vocês curtam, que vocês compartilhem, né? Eu quero que cresça muito aqui, que vocês coloquem aqui as suas dúvidas, as dicas que vocês gostariam de ver, e aí com todas essas informações eu vou produzindo aqui conteúdo para vocês, tá? Mais importante, para a gente finalizar esse vídeo aqui, eu quero que vocês guardem isso, o que eu vou falar agora, que vocês levem aí para a vida de vocês. A organização, ela é uma ferramenta que vai te auxiliar no destino final, né, no objetivo final. E qual é esse objetivo? É ter um estilo de vida, um novo estilo de vida, é ter uma vida organizada, viver em organização, né? Então, é muito importante que vocês tenham essa noção de que a organização é uma ferramenta facilitadora que vai te levar ao objetivo final, que é ter uma vida organizada, tá bom? Então é isso, gente. Curtam bastante, compartilhem, passem a informação aí pra frente para que a gente cresça bastante aqui. Espero que vocês tenham gostado e eu aguardo vocês aqui no próximo vídeo.